Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES. A prova da vez é a de 2024.2, primeira fase. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 42 diz o seguinte: durante um teste em uma pista retilínea, o engenheiro de testes avalia o desempenho do novo carro esportivo Audi SE. Este carro acelera do repouso até 100 km por hora, que é equivalente a 27,8 metros por segundo, com uma aceleração constante de 9 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, de 100 a 200 km por hora, que equivale a 55,6 metros por segundo, com uma aceleração agora também constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que a velocidade média do Audi SR durante o teste de aceleração partindo do repouso até atingir a velocidade final de 200 km por hora é de aproximadamente. Aí, pessoal, vamos tentar perceber aqui o seguinte: nós temos duas situações iniciais aqui no nosso problema. Nós temos dois pontos que a gente vai analisar de forma bem geral. E quais são esses dois pontos? Nós temos a primeira parte aqui, temos uma segunda parte aqui que ele mencionou e vamos ter um terceiro momento aqui. Quais são esses três momentos que eu estou colocando aqui de forma importante? Esse primeiro aqui é quando a velocidade inicial é igual a zero, porque ele partiu do repouso. Já outro aqui é quando ele fala que a velocidade ela é de 27,8 metros por segundo. Então aqui nós já vamos ter a velocidade no final do primeiro trajeto, aqui seria o nosso primeiro trajeto, e essa velocidade ela é de 27,8 metros por segundo. E aqui a outra velocidade, que é até onde ele quer chegar, né, que é o 200 km por hora. Aqui já a velocidade desse trajeto, ele é nada mais nada menos do que 55,6 metros por segundo. Aí nós temos dois momentos aqui. Nós temos essa distância percorrida do primeiro trecho, que a gente não conhece. Não sabemos o intervalo de tempo também do primeiro trecho, mas uma coisa a gente sabe: a aceleração nesse primeiro trecho, e ela foi de 9 metros por segundo ao quadrado. Já nesse segundo trecho, a gente não sabe quem é o intervalo de tempo de 2, não sabemos também quem é a distância percorrida aqui de 2 e sabemos, né, no caso, a aceleração aqui do trecho 2, que no caso ele disse no problema que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Para a gente determinar a velocidade média, gente, a gente precisa de dois pontos. A velocidade média quem é? É a velocidade média. Ela pode ser dada pela velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Aí você pensa, poxa, Robson, então fácil. A velocidade inicial é 0, a velocidade final é 200. Então eu vou pegar aqui o 0 mais 200, que dá 200, dividido por 2 dá 100. Pronto, entendi. Não, aí, gente, é onde está o problema. Por quê, ó? Porque as acelerações, gente, elas são distintas. Se a aceleração fosse a mesma, então beleza. De fato, você poderia colocar como isso sendo uma verdade, independentemente do intervalo de tempo e da distância percorrida. Mas como nós estamos falando de acelerações diferentes em trechos diferentes, quando a gente montar o gráfico, que seria algo desse tipo aqui, ó, o que iria acontecer? Nós teríamos uma primeira reta mais inclinada. Por que uma reta mais inclinada inicialmente? Porque a aceleração ela é maior. Quanto maior a aceleração, maior a inclinação da reta. E nós teríamos uma segunda reta um pouquinho menos inclinada, exatamente pelo fato da aceleração ser menor. Lembrando a vocês que esse gráfico aqui é exatamente da velocidade dada em metros por segundo, por exemplo, e o intervalo de tempo dado em segundos. Então nós teríamos, nesse caso aqui, gente, duas trajetórias completamente diferentes, beleza? E aí nós teríamos esse primeiro pedaço aqui, ó, aí nós teríamos que aqui daria um certo intervalo de tempo. Da mesma forma, a gente vai ter um carinha para cá e esse carinha para cá, ó. Quem seriam esses dois valores que eu anotei aqui, né? Fiz os pontos. Esse
Esse carinha aqui é exatamente a primeira velocidade, que é o 27,8, tá? Metros por segundo, enquanto esse aqui de cima seria exatamente o 55,6 metros por segundo. Já aqui embaixo é o problema, né? Que são exatamente os tempos que a gente não sabe quanto foram em cada um desses trechos. E aí, Robson, como é que a gente faz para trabalhar então com base nessas informações? A gente pode perceber, pessoal, que essas velocidades aqui, elas são exatamente uma em relação à outra, é o dobro. E aí, por serem velocidades que correspondem ao dobro uma da outra, então naturalmente significa dizer o quê? Que a gente pode chamar uma de V e uma de 2V. Se você pode trabalhar com letras, que é o que eu acho mais prático, chamo um de V e o outro de 2V e vou trabalhar em cima dessas letras porque fica mais prático na hora de resolver. Ah, Robson, eu tenho uma certa dificuldade com letras. Então você vai ter que trabalhar com números decimais, fazer multiplicação, divisão. Então isso pode dar um certo trabalho. Então vamos para a ideia da letra, vamos lá? Gente, o que acontece? Vamos primeiramente saber quem é o intervalo de tempo de cada um desses trechos. Então, pessoal, vamos primeiro determinar aqui exatamente a questão dos trechos, tá? Para a gente poder usar a fórmula da velocidade média que realmente nos permita calcular. Qual é mesmo? Vm é nada mais, nada menos do que ΔS dividido por ΔT. Aí chamando, como eu falei para vocês, esse cara aqui vai ser o 2V, esse aqui vai ser o V. Aí, como a gente quer saber o intervalo de tempo total gasto na viagem, aí o que a gente faz? A gente utiliza a equação vi vovô atropelar o tricolor. Então, o que vai acontecer? Nós vamos usar aqui, ó, V é igual a V0 mais A multiplicado por T. Só que isso, pessoal, nós vamos fazer para o primeiro trecho. Então, para o trecho de número 1, que é esse aqui inicial aqui da gente, vai ser o V, que é a velocidade final, que é o próprio V, igual a V0, que é 0, mais o A, que vale 9, multiplicado por T, que eu vou chamar aqui de T1. Aí o 9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, T1 vai ser exatamente V dividido por 9. Aí, com isso, já descobrimos quem é o primeiro intervalo de tempo. Aí, agora vamos para o segundo intervalo de tempo. Para isso, para o segundo trecho, que é esse trecho aqui do lado direito, ó, vai ser quem? V igual a V0 mais A multiplicado por T. O V é 2V agora. O V0 é o próprio V, que é a velocidade inicial, ó, a gente está saindo daqui e está vindo para cá, mais o A, que vale 5, multiplicado por T, que eu vou chamar de T2. Passo o V para o outro lado, vai ficar 2V menos V, igual a 5T2. Aí agora 2V menos V dá V, então nós vamos ter V igual a 5T2. Aí o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar V dividido por 5. Aí aqui nós já temos um outro valor do tempo. Aí o intervalo de tempo total é exatamente o intervalo de tempo de 1 mais o intervalo de tempo de 2. Ou seja, vai ser V sobre 9 mais V sobre 5. Vamos deixar assim, depois a gente faz o MMC. Aí agora como é que a gente faz para determinar a distância? Ó? Quando a gente tem um gráfico, a gente dá a velocidade em função do tempo. Se a gente multiplicar a velocidade pelo tempo, dá uma grandeza física, não dá? É exatamente a distância. Ó. Essa razãozinha, aproveitar que eu anotei aqui em cima, fizer a multiplicação em cruz, olha o que vai acontecer. Vai ficar o ΔS igual a Vm multiplicado por ΔT. Sempre que a gente tiver duas grandezas no gráfico, uma na vertical, outra na horizontal, distintas, e a gente fizer o produto dessas duas grandezas e ela gerar uma terceira grandeza, então significa dizer que essa terceira grandeza ela também é numericamente igual à área. Ou seja, a gente pode determinar aqui exatamente a área desse gráfico. A partir da área do gráfico, a gente vai achar exatamente quem é a distância total percorrida. Mas a gente não dá para calcular de uma vez só, porque a gente tem duas figuras geométricas diferentes. Aí você pode escolher, pode fazer um triângulo retângulo aqui embaixo, tá? Aqui seria um triângulo retângulo e o trapézio aqui seria uma possibilidade, ou a possibilidade que eu prefiro usar, não nego, que vai ser exatamente dividindo aqui, ó. Aqui nós vamos ter um trapézio e aqui nós vamos ter um triângulo retângulo.
Nossa, por que tu preferiu? Porque daqui pra cá, ó, eu continuo usando V. Então acaba sendo mais prático. Aí no caso, a gente vai calcular exatamente a distância, né? Vou chamar aqui esse primeiro percurso de ΔS1. Então, pessoal, nosso ΔS1, ele vai ser exatamente igual a quem? Aí nós vamos ter, então, a base maior, já que a gente sabe que é numericamente igual à área. A gente tá falando do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Aí no caso, pessoal, só pra gente registrar aqui no gráfico, para ficar mais fácil, né, de a gente visualizar, esse carinha aqui foi o primeiro trecho, né, que foi exatamente o intervalo de tempo de V sobre 9. E esse segundo trecho aqui, ele vai ser o V sobre 9 mais o V sobre 5, tá? Ou seja, é os dois intervalos de tempo. Quando a gente marca isso num gráfico. Aí como é que vai ficar aqui então? Nós vamos ter a base maior é aquela primeira parte, V sobre 9 mais V sobre 5, né? Que é o todo, mais a base menor. Aí a base menor, gente, é apenas o V sobre 9 menos o outro pedaço, ou seja, é só essa diferença daqui para cá, ó. Como é a diferença entre os dois valores, vai cancelar o V sobre 9 com o V sobre 9. Vai sobrar apenas o V sobre 5. Então aqui nós vamos ter o V sobre 5. Multiplicado pela altura, a altura é exatamente a velocidade, que é esse pedaço aqui todo. E tudo isso dividido por 2. Aí aqui, gente, nós temos que é o MMC, o mesmo denominador, não é verdade? Então é 5. Se a gente fizer o MMC é 45, já que o 5 ele não é divisor de 9. Então o MMC é o 45. Aí a gente já tá fazendo lá de baixo, tá? Do intervalo de tempo também. Aí fica 45 dividido por 9 dá 5, vezes V dá 5V, mais aí 45 dividido por 5 dá V, 45 dividido por 5 dá 9, 9 vezes V dá 9V, mais aí a mesma coisa, né? Já que eles são iguais, então aqui também é 9V. Tudo isso multiplicado por V e com a divisão por 2. Aí agora nós vamos ter 5V mais 9V mais 9V, que dá 23V, vezes o V que está aqui fora, que dá 23V ao quadrado. Então, 23V ao quadrado. E no denominador aqui nós temos o 45. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Aí, como 2 não tem denominador, subentende que vale 1. Aí nós vamos obter agora, repete a fração de cima, né? Multiplica pelo inverso da de baixo. Então, ΔS1 vai ser 23V ao quadrado. Tudo isso dividido por 45 e multiplica o 1 sobre 2. Que no caso aqui vai dar 23V ao quadrado sobre 90. Isso metros. Do primeiro trecho nós temos isso. Já o do segundo trecho, que vai ser o nosso ΔS2, nós vamos ter o seguinte, é numericamente igual à área também. O ΔS2 é essa área aqui de cima, tá? Ó. Então nós vamos olhar para a área de um triângulo. A base é só esse trecho daqui para cá. Tudo isso é a base dele. Ou seja, a diferença entre esses dois valores, ficando então apenas o V sobre 5. Então nós temos a base vezes a altura dividido por 2. A base, como a gente acabou de falar, é o V sobre 5, que multiplica a altura. A altura, gente, é a diferença de V até 2V, ou seja, V também. Então fica V, tudo isso dividido por 2. Aí agora nós vamos ter então V vezes V dá V ao quadrado sobre 5, tudo isso dividido por 2. Como não tem denominador, subentende que vale 1. Repete a fração de cima, que é V ao quadrado sobre 5, e multiplica pelo inverso na de baixo, que é exatamente 1 sobre 2. V ao quadrado vezes 1 dá V ao quadrado, e 5 multiplicado por 2, que dá 10. Vamos colocar aqui também, né? Unidade de metro, só para deixar bonitinho que nem o outro. Aí agora, nós já temos a distância, e aí quem é a distância total? Ela vai ser a distância do primeiro trecho mais a distância do segundo trecho. Aí quem é a distância do primeiro trecho? 23V ao quadrado sobre 90, mais a do segundo trecho, que é V ao quadrado sobre 10. Gente, como a gente pode observar aqui, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 9, a gente já consegue deixar o denominador aqui igual, não é verdade? Aí para ser mais prático, né? Aí vai ficar, ó, 23 mais 9, 32, né? Então, 32V ao quadrado, tudo isso dividido por 90, o denominador em comum. E aí fica metros. Já aqui embaixo, voltando lá para baixo, vamos deixar armadinho aqui também, né? Do intervalo de tempo. O MMC é o 45, né?
45 dividido por 9 dá 5 vezes V, dá 5V, mais 45 dividido por 5 dá 9 vezes V, dá 9V, não foi? Aí vai ficar 5V mais 9V, que dá exatamente 14V. Tudo isso dividido por 45. Aí agora, finalmente, podemos calcular a velocidade média, né, total do percurso. Quem é a velocidade média total? É a distância total dividido pelo intervalo de tempo total. Aí com isso nós vamos ter, quem é a distância total? 32V ao quadrado sobre 90. Tudo isso dividido por quem? 14V dividido por 45. Aí repete a fração de cima, que é o 32V ao quadrado sobre 90, e multiplica pelo inverso da de baixo, que vai ser quem? 45 dividido por 14V. Aí agora, ó, olha que beleza. A gente já pode cancelar, o 90 ele é divisível por 45, então vai ficar o 2. O 32 ele é divisível por 2, que vai ficar 16, e aqui vai ficar 1. Percebam que já cancelamos uma ruma de coisa. Podemos cancelar agora aqui o 16 com o 14, sendo 2, né? 2 em cima e 2 embaixo. Aí aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar o 7. E podemos cancelar também o quadrado do V daqui com o V daqui. Aí nós vamos ter apenas quem agora? Em cima vai ficar 8V e embaixo vai ficar o 7. Mas quem era V mesmo? Aí vai ficar 8 vezes 27,8 dividido por 7. Aí aqui vai dar quanto? Aí aqui em cima, gente, vai dar 222,4. Tudo isso dividido por 7. No caso, gente, a velocidade média vai ser de aproximadamente 31,8 metros por segundo. Só que os nossos itens não aparecem em metros por segundo, aparecem em quilômetros por hora. Aí, para isso, basta a gente multiplicar por 3,6. E no caso vai dar 114,48 km por hora. Ou seja, o nosso item correto aqui, gente, é item B de bola. Beleza aí, pessoal? Então, pessoal, percebam que foi uma questãozinha já mais complicada, mais trabalhosa. Se você partir para ideia de conta, né, você vai trabalhar com números decimais aí de forma considerável. Você viu que a gente em um determinado momento tivemos que fazer V ao quadrado, o V era 27,8, ou seja, teria que fazer o 27,8 ao quadrado. Então isso eu acho totalmente inviável para a gente trabalhar. Por isso eu acabei substituindo pela letra. Então, pessoal, desde já um forte abraço para você, fica com Deus, beijo grande no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!